Pessoal, então vamos seguir onde paramos ontem, né? Começamos a trabalhar com fatorial e faltou essa questão 6 da página 8, tá? Então vamos lá. Ó, como é que a gente resolve esses fatoriais aí então, tá? Lembram que eu comentei ontem com vocês que a gente sempre mexe no maior fatorial? Aqui eu tenho n menos 1, aqui eu tenho n mais 1 e aqui eu tenho n. Vamos trocar o n por 10, por exemplo. Se eu trocar o n por 10, aqui ficaria fatorial de 9, aqui de 11 e aqui de 10. Certo? Estou dando um exemplo, né? A gente substitui o n por um 10, por exemplo, para ir ficar mexendo, tá? Então, olha só. Eu vou ter aqui 11, que eu vou ter que mexer, e aqui 10, até chegar nesse aqui, que é n menos 1 fatorial. Vou mexer nos dois maiores até chegar no menor. Como é que eu mexo em fatorial de n mais 1? Pessoal, isso que a gente trabalhou ontem, né? Lembra que fatorial, a ideia vai sempre tirando uma unidade? Quem responde para mim como é que começa esse fatorial de n mais 1? O que eu coloco aqui? N mais 1 vezes n. N vezes mais n 1, menos 1. isso aqui é a Laura falando. E quem mais? Maria Júlia. Tá. N mais 1, Maria Júlia, segue aí. Depois, o que vem depois do n mais 1? O n. O n e depois? N menos 1 fatorial. Isso, e aí eu vou parar no n menos 1 fatorial porque é o que eu tenho em cima. Isso mesmo. Agora, uma outra pessoa. Como é que eu desenvolvo o fatorial de n? N vezes n menos 1 fatorial. Carol? N Sim. vezes n menos 1 fatorial. Isso aí. E eu paro no n menos 1. Eu tenho que parar todos no mesmo lugar. Ok? Todos os fatoriais eu parei em n menos 1. Que nem quando fosse com números. Eu tenho que parar sempre no mesmo número. Aqui no mesmo n menos 1. Como tem nos três lugares, eu posso cortar. Igual a 1/81. Só não esqueçam, pessoal, que em cima sobrou 1. Ó, n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial dá 1. O que sobra embaixo? Aqui já vou fazer um chuveirinho nessa multiplicação, ó, n ao quadrado mais n. E aqui dessa parte sobrou menos n. Igual a 1/81. Entenderam? Mais n com menos n, zero. Olha como fica. 1 sobre n ao quadrado é igual a 1/81. Posso multiplicar cruzado. N ao quadrado igual a 81. Quem é n? Mais ou menos raiz de 81, que dá mais 9 ou menos 9. Prof, Fala. eu podia ter multiplicado o cruzado no começo? Poderia. É outra. Ai, desculpem, eu tô acho cansada de falar hoje. Poderia. Você diz aqui, né, Laura? Tranquilo, é outra saída, tá? Deixa eu só pegar meu canetão. Tá aqui. Tudo bem, pessoal? Então, e por que só fica o 9? Que a resposta é a letra C. Por que só fica o 9? O menos 9 não aceita-se? Que é o menor fatorial é o de 0 e o de 1. Isso, né, Letícia? O menor fatorial que existe é o de 0, que é o 1. Não existe fatorial de número negativo, tá? Então, fechou essa parte. Terminem de anotar aí. Alguma dúvida aqui?
Então, posso apagar? Agora, então, nessa mesma página, tem ali a teoria de números binomiais. Pessoal, essa parte aqui é, assim, muito difícil ver alguma questão envolvendo número binomial, tá? Ah, prof, então pula isso. Não. Só que a teoria de números binomiais vai me ajudar em análise combinatória depois, tá? Então, por isso é importante a gente entender, mas não é disso que vem as questões. Eles não cobram questões disso aqui, tá? É raro, acontece, mas é bem raro. Então, olha como é que um número binomial se apresenta. Entre um parênteses grande, olha como é que até como é que está escrito aí? Diz assim, ó, dados dois números naturais NP, com N maior ou igual a P, define-se o número binomial N sobre P. A gente fala N sobre P. E ainda, gente, eles chamam N de numerador e o P de denominador. Tá? Como nas frações, né? E também viram que a própria leitura N sobre P, parece que é uma fração mesmo, né? N sobre P, tá? Mas não é. Mas só fazendo um comparativo. E aí, para calcular esse binomial, vou apagar aqui. Para apagar esse binomial, eles falam que se calcula da seguinte maneira. Fatorial de N, olha aí, se a gente não tivesse estudado fatorial. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês, olha a teoria de números binomiais, como a gente vai precisar, tá? Dividido por fatorial de N menos P vezes fatorial de P. Essa é a definição de número binomial. Acabo de ver na apostila, eles só colocaram o vezes fatorial de P na frente. Mas é vezes, né, gente? Tanto faz a ordem. Ok? Então, essa é a definição de número binomial. Tá? Vamos ver um exemplo? Ali, ó, vocês têm dois exemplos aí na apostila. Vamos fazer o binômio 6 sobre 4? Então, vai ficar, ó, fatorial de 6, que é o N, e embaixo, fazer já um pouquinho direto. 6 menos 4, então vai ficar fatorial de 2 vezes fatorial de 4. Pessoal, tudo beleza? Entendido? Todo mundo? Vai sacudindo tua cabeça aí, sim ou não, que aí eu vou vendo se vocês estão me acompanhando. Tá? Então, olha aqui, ó, o que eu vou fazer? O fatorial de 6 eu vou desenvolver até o fatorial de 4, que é o maior. E aí, 2 vezes 1 vezes fatorial de 4. Vou cortar fatorial de 4 com fatorial de 4. Peguem a boa mania de simplificar os fatoriais. Nem sempre os números são baixos. Aqui, se eu não simplificar, eu faço. Mas olha o de baixo, que a gente vai simplificar fatorial de 17 com fatorial de 17. Aí é obrigado a simplificar, né? Então, ó, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 15 é o resultado do binomial de 6 sobre 4. Perguntas? Ô, prof, eu poderia até simplificar o 6 pelo 2? Poderia, mas assim, Mariana, não é o mais normal de fazer, eu até diria o mais inteligente de fazer, porque aí você vai ter que escrever até o 2, né? Isso aqui não faz tanta diferença, mas sempre é melhor você simplificar com o maior, facilita teu trabalho, entendeu? Não, tipo, agora ali, ó, que ficou 6 vezes 5 sobre
2 vezes 1. Sim. Aí eu, na minha cabeça, até eu fiz isso. Dividir 3 vezes 5, 15, né? Mas na hora de falar que eu falei 30 por 2. Ah, sim. Uhum. Achei que você estava falando os fatoriais. Tá. Mais alguma coisa? Não? Vamos ver o outro exemplo. Binomial de 20 sobre 17. Vê se todo mundo vai entender isso. Ó, fatorial de 20, que é o n. O que eu faço agora? N menos P. 20 menos 17, 3. E vezes fatorial de 17. Então, eu vou desenvolver o fatorial de 20 até chegar no 17. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, que é o maior. E fatorial de 3 eu vou desenvolver. Eu corto fatorial de 17 com fatorial de 17. E claro, olha aqui, Mariana, eu dividiria 18 por 3, que é 6, 20 por 2, que é 10, e aí só ficaria a continha 19 vezes 6, e depois acrescentaria um 0, porque é vezes 10, tá? 9 vezes 6, 54, 114, 1140. Que tá ali o resultado. Pera, como é que foi essa aí? Como, Gabriel? Tem que falar um pouquinho mais alto. Não entendi o que você fez nessa parte que cortou. Eu fui simplificando, Gabriel. Isso aqui não é obrigatório. Eu cortei o 18 com 3, que dá 6. O 20 com 2, que dá 10. Um número de cima com um de baixo, tá? A gente que não usa calculadora, eu acho que é aconselhável fazer isso. Mais alguma pergunta? Prof, existe multiplicação de fatorial? Multiplicação de fatorial? Tá aqui, nós estamos multiplicando. Você só... Não sei se é isso que você quer dizer. Se fatorial de 2 vezes fatorial de 4 dá fatorial de 8, é isso que você está me perguntando? Não, não existe. Pô, agora eu tô lembrando que você me fez mais uma pergunta ontem, Stephanie, e eu esqueci. Depois me manda um oi, eu olho lá no WhatsApp, tá? Você pediu uma questão e aquela hora eu tava só mandando média, eu não podia olhar. E era hora do almoço também, tá? Mas me manda, depois eu te respondo, tá? Falando sobre isso que a Stephanie falou, não existe nenhuma operação com fatorial. Olha só, deixa eu explicar isso para vocês que é importante. E vocês vão entender bem facilmente. Vou mostrar com exemplos pequenos. Se eu tiver... Ai, não. Quero o vermelho, não. Se eu tiver fatorial de 2 mais fatorial de 3, pode ser que a gente tenha vontade de colocar fatorial de 5, mas vocês já vão ver rapidinho que não é. Porque quanto é fatorial de 2? 2 vezes 1. 2, então, né? 2 vezes 1, 2. E quanto é fatorial de 3? 6. 6. 3 vezes 2 vezes 1. Olha quanto dá. 8. E se eu colocar que isso é igual a fatorial de 5, fatorial de 5, pessoal, é 120. Então, aqui eu tenho que pôr um diferente. Estão vendo que não é igual? Perceberam? Tá? Por exemplo, na divisão, então, a Stephanie perguntou multiplicação. Eu falei, mas estou falando de todas as operações. Ó, na divisão, fatorial de 6 é 720. Fatorial de 3 é 6. Isso dá 120. Se eu achasse que isso pode dividir, daria fatorial de 2, que é 2. Estão vendo que dá diferente? Então, não existe operações com fatorial. Ok? Acho que assim, com esses exemplos, esclarece um pouquinho mais, né? Cadê a Stephanie? Ah, achei. Tá. Achei que tinha caído da sala. Tá. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ali para o finalzinho da página 8. Binomiais complementares. Tá? Quero passar a teoria para vocês. Oi.
Aquele último lá que você havia passado, do 20 vezes 19 vezes 18, que você daí cortou, Aham. normalmente daí é só multiplicar eles normal, daí dividir? Poderia ter feito 20 vezes 19 vezes 18 e dividido por 6, que é o que dá embaixo, Gabriel. E vai dar 1140, Ah, tá. tá? Tenta fazer depois, tá? Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Só que como a gente não tem calculadora, é melhor assim, né? Tá? Binomiais complementares. Vamos ver o que é isso, tá? Então, olha o que diz ali, pessoal. Tá muito bem escrito, eu vou ler com vocês. Quando tá bem escrito, eu gosto de até fazer a leitura. Dois números binomiais de mesmo numerador. Lembra que o numerador é o de cima? Uma fração já é, então é fácil de lembrar. Então, de mesmo numerador, são considerados complementares quando a soma de seus denominadores é igual ao numerador. Só eu lendo, deu para entender ou tá muito, ou não deu para entender? Deu, alguns eu tô vendo que estão fazendo que sim, né? Tá, não é obrigado a entender, eu nem expliquei ainda, mas daqui a pouquinho, quando eu explicar isso aqui, acho que alguns vão espero que todos entendam, né? Olha ali o exemplo, eu já vou para o exemplo numérico. Estão vendo ali embaixo? Está dizendo que esses dois binomiais são complementares. Por quê? Porque eles têm mesmo numerador, 10 e 10, e a soma de seus denominadores é igual ao numerador. Não foi isso que eu acabei de ler? Então, esses dois binômios são complementares. Ok? E eles serem complementares, sabem o que significa? Que o resultado deles será o mesmo, tá? Mas isso aí deixa para mais adiante. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Olha esse outro aqui. São complementares esses dois aqui? São, né? Por quê? Quem me explica? João Pedro, explica para nós por que esses dois aqui são complementares, por favor. Porque você tá falando de baixo, né, prof? Esse aqui, o de baixo, isso. De cima eu já expliquei. Talvez porque a soma dos dois, né, dos dois denominadores, dá 7, que dá o número acima. Isso. E ainda só uma coisinha faltou você falar. Para eles serem complementares, os dois numeradores precisam ser iguais. E aí a soma dos dois denominadores dá ele próprio, dá o numerador. Mas é isso mesmo. Todo mundo entendeu isso? Então tá. Joia. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir aí, eu vou colocar um binômio e vou pedir por nome para que você me responda o complemento dele, tá? Alguns aí eu vou pedir. Pode ser o Pedro. Me dá um binômio complementar a esse que eu passei aqui, Pedro. 11 sobre 2. 11 sobre 2. Certinho, Pedro. Precisa ter o mesmo numerador e a soma deles dá o próprio numerador, que é o 11. Joia, muito bom. Tarsila, me dá o complementar desse binômio, por favor. 20 e 17? Um pouquinho mais alto, minha flor. 20 e 17? Isso aí, Tarsila. Muito bom. 20, 17.
Pessoal, todo mundo entendeu? Tranquilo? Prof, Então tá, isso são... o resultado não tem nada a ver com se é complementar ou não, né? Qual resultado você fala, Rocha? De, tipo, resolver o número binômio. Resolver por aquela fórmula do fatorial, você está dizendo? Tá. Não tem nada a ver, né, com complementar. Ou tem? Não tem nada. Você joga na fórmula. Deixa eu ver se é isso que você está falando. Vamos fazer desse aqui. Não sei se é isso que você está falando. Vamos pegar esses dois. Resolve cada um deles, pessoal. Vamos ver se é isso que o Rocha está falando. Como é que fica? Fatorial de 10. 10 menos 4, fatorial de 6, vezes fatorial de 4. Resolvi o primeiro. Como é que eu resolveria o segundo? Fatorial de 10, fatorial de 10 menos 6, que é fatorial de 4, vezes fatorial de 6. Apliquei a fórmula da definição de número binomial. Rocha, o que você está olhando aqui? O que a gente vê? Que isso é? Igual. Não sei se era isso que você estava falando. Sim, é que quando eu vi número tipo, binomial complementar, eu pensei que os dois resultados iam ser igual, ia. Então é isso mesmo. Provei para vocês que o resultado é o mesmo, tá? Só não tinha certeza se era isso que você estava falando. Então, está demonstrado aqui que o resultado de dois binômios complementares é o mesmo. Ok? Beleza. Vamos para a página 9. O primeiro exercício resolvido ali é muito tranquilo, é só aplicar a fórmula que a gente já fez. Vamos fazer o 2 juntos e aí depois a gente tem as questões para fazer, tá? Eu quero fazer então na página 9 a número 2 com vocês, tá? A letra A diz assim: que o binomial de n sobre 2 é igual a 6. E então eu quero descobrir quem é n. Vocês têm aí feitinho, só me acompanha aqui, tá? Então vai ficar assim: fatorial de n dividido por fatorial de n menos 2 vezes fatorial de 2 igual a 6. Viram que volta para a unidade anterior que a gente estudou ontem? Tá? Voltou para as questões que a gente fez ontem. Quem que eu vou desenvolver? Fatorial de n ou de n menos 2, pessoal? Quem é maior? N. N. Então, eu vou desenvolver o fatorial de n até chegar em n menos 2. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para me falar isso. Amanda, fala para nós o desenvolvimento desse fatorial. Como é que eu desenvolveria o fatorial de n até chegar em n menos 2? N menos 2. Não, N daí N menos 1. N vezes, vai lá, devagarinho. N menos 1. Isso. Daí vezes N menos 2. Isso, Amanda. Fatorial, não esquece do fatorial, tá bom? Dividido por n menos 2 fatorial. E esse... fatorial de 2 é 2, né, gente? Já vamos passar para o outro lado? 2 vezes 6, 12. Já passei aqui para o outro lado, fatorial de 2, que é 2. E aqui eu já vou cortar. Entendido? Olha aqui que vai sobrar. N ao quadrado menos N igual a 12. Uma equação de segundo grau, a gente vai igualar a zero. N ao quadrado menos N menos 12 igual a zero. A soma é 1, o produto é menos 12. Quem são? 4 e menos 3.
Menos 3 não aceitamos, porque não tem fatorial de número negativo. Tá? Então, o N é 4. Então, fatorial de 4 sobre... fatorial nada. Binomial de 4 sobre 2 é 6. Tá? Vocês podem até substituir, fazer a prova real depois. Tá? E aí tem outro na letra B. Posso apagar? Acho que aqui talvez não estejam anotando que está feito na apostila, né? Viram que eu fiz igualzinho da apostila ali. Tá? Tranquilo? Então, vamos ver a B. A B diz, binomial de n sobre n menos 1 é igual a 7. Vamos aplicar a fórmula de binomial, então. Como é que fica a fórmula? Fatorial de n dividido. Cuida agora. Por este menos este. Não é assim? Vou até escrever n menos n mais 1. Não é este menos este? E aí troca o sinal do n do 1. O que vai dar isso? 1. Então, dá fatorial de 1. Não vou nem pôr parênteses. Vezes fatorial de n menos 1. Que é o fatorial do P aqui. Ok? Igual a 7. Tranquilo, pessoal? Vou desenvolver o fatorial de n até chegar no n menos 1 fatorial para cortar com de baixo. Igual a 7. Cortei, cortei. Acabou. N igual a 7. Não sei se eu fiz um pouco diferente da apostila. Não, tá igual. Só eles sempre colocam essa parte aqui, né? E essa aqui, trocam os dois de lugar, mas dá na mesma. Fala, Gabriel. Não entendi de onde veio esse 1. Tá aqui. É este menos este. N menos N menos 1. Corto o N com menos N, sobrou 1. É esse aqui. Toda vez o fatorial se faz N menos P. É esse menos esse, é a fórmula. Tá, Gabriel? Essa é a fórmula. Que bom. Alguma dúvida, pessoal, aí? Então, virando a página, agora vem as questões para a gente fazer, tá? Nós vamos fazer todas. Menos a 10, que é uma demonstração, tá? Mas a gente vai agora, na outra aula, começar a fazer isso. Vocês podem começar com a 7A, temos 1 minuto ainda, e aí a gente volta fazendo essas questões, tá? Começa aí, vou deixar vocês fazendo a 7A. Cada um em separado, né? Resolve o binomial de 4 sobre 1 e o de 4 sobre 2. Depois você soma os resultados. Tauã, cadê você? Meu celular acabou a bateria, tô colocando carregar. Tá, que antes você estava aí, né?